Professor Bruno, professor de inglês, com mais uma aula aqui para vocês. Vamos ver o assunto de hoje. O assunto de hoje se chama The Present Perfect Tense, with just, already, yet, ever and never. Então, é o tempo verbal presente perfeito com os advérbios just, already, yet, ever and never. Numa aula anterior a esta, nós já vimos, já começamos a estudar esse tempo verbal, presente perfeito, e agora nós vamos acrescentar esses advérbios que são bastante comuns nesse tempo verbal, em frases nesse tempo verbal, ok? Então, para começar, nós temos o seguinte, Como estudamos na aula anterior, o present perfect é usado para referir-se a ações que ocorreram. Eu elenquei aqui 3 situações mais comuns nas quais o presente perfeito ele é usado, certo? Ele é usado para se referir a uma ação que ocorreu num tempo definido, que é quando você fala sobre algo que ocorreu no passado, mas você não deixa claro na frase quando foi esse passado. Você apenas diz que algo aconteceu, certo? Segundo ponto, o presente perfeito ele também é usado num tempo ainda não concluído, como por exemplo, em inglês, se você disser que algo aconteceu esta semana, certo? Esta semana, pessoal, ainda não está concluída, né? Não está concluída. Então, é como se ainda fizesse parte do presente. Então, você usa o present perfect. Bem, e o terceiro ponto é quando você vai falar sobre uma ação que ela começou no passado, mas ela ainda não foi concluída. Ela ainda permanece acontecendo agora no presente, certo? Então, normalmente, o present perfect, ele é usado nestas 3 situações. Isso é importante a gente sempre relembrar, porque não existe um tempo verbal em português que seja equivalente ao presente perfeito. Então, é natural que nós, brasileiros que falamos português, tenhamos alguma dificuldade em compreender esse tempo verbal, certo? Porque não há um tempo verbal equivalente em português. Então, as frases no presente perfeito do inglês, quando nós traduzimos para o português, a maioria vai ser traduzida como no passado, no nosso passado, certo? Só que outras vão ser traduzidas como se fosse presente, ok? Então, isso às vezes nos causa um pouco de dificuldade. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, um exemplo de frase nesse tempo verbal, certo? Que é I have found a wallet on the street. I have found a wallet on the street. Que significa eu encontrei uma carteira na rua, ou encontrei uma carteira na rua. O fato é que eu usei o verbo aqui como se fosse no passado, Então, às vezes, tem muitos alunos que eles têm uma dificuldade de compreender o seguinte: professor, como é isso? O tempo se chama presente perfeito, mas na hora que o senhor traduz, na maioria dos casos, o senhor traduz como se fosse um passado, sim, certo? E é o que está dizendo essa observação aqui embaixo. Ó. Não confunda o nome com o tempo. Apesar do nome ser presente perfeito, muitas vezes ele está se referindo, ou sempre ele está se referindo a algo que tem a ver com o passado, certo? Que tem a ver com o passado. Ou que pelo menos se iniciou no passado, ok? Então, vamos dar continuidade ao nosso assunto aqui. Então, vamos começar estudando aqui, The Present Perfect with just. Então, que é o presente perfeito com o just.
ou seja, frases no presente perfeito que eu uso o advérbio just. Então, o just é usado para indicar que as ações ocorreram num passado bem recente, certo? Por exemplo, they have just arrived from Dublin. They have just arrived from Dublin. Isso daqui significa eles acabaram de chegar de Dublin. Ok, pessoal? Então, esse just, né? Esse just, ele é traduzido aqui como acabaram. Acabou. Algo que acabou de acontecer. Algo que aconteceu recentemente. Então, quando eu quero falar sobre uma ação que ela aconteceu no passado, um passado bem recente, eu vou usar esse just. E observe que ele vai ficar posicionado aqui entre o verbo auxiliar, no caso aqui o have, né, e o verbo principal, ok? Lembrando que, pessoal, no presente perfeito existem dois verbos auxiliares, o have e o has. Quando o sujeito está em terceira pessoa do singular, que são os pronomes he, ele, she, ela, e it, ele ou ela, para se referir a uma coisa, um animal ou um bebê, certo? Você usa has, H-A-S, certo? Então, existem dois auxiliares, have ou has, e o has é usado na terceira pessoa do singular. Vamos em frente. Agora, presente perfeito, né, com o already. Presente perfeito com already. Então, pessoal, esse already, ele é traduzido como já, e ele normalmente é usado em frases afirmativas. Ele é mais usado em frases afirmativas. Ele pode ser até usado em frases, ele também é usado em frases interrogativas, em perguntas, certo? Mas quando ele é usado em frases interrogativas, certo? A gente tem que ter um cuidadozinho aí, porque nem toda frase interrogativa que eu queira dizer já, fazer uma pergunta usando já, eu posso usar o already. Nós vamos já ver isso aqui ao vermos aqui os exemplos. No primeiro exemplo, ele tem uma frase afirmativa, né? Que é a praia do already. Não, ele não tem problema algum ser usado em frases afirmativas, né? Então, no caso aqui, eu tenho I have already seen this movie. Ou seja, eu já vi este filme. Eu já vi este filme. Certo? Então, aqui, não tem problema nenhum, frase afirmativa, ele quer dizer já. Agora, numa pergunta, ele pode ser usado no sentido de já. Só que nós vamos ver, ainda nessa aula de hoje, que além do already, nós temos ainda dois advérbios que podem ser traduzidos como já, certo? Então a gente tem que ter noção de quando é que a gente vai usar um ou outro. Então, o already ele é usado em frases interrogativas, por exemplo, essa daqui, ó. Have you already read this book? Have you already read this book? Você já leu este livro? Você já leu este livro? Normalmente, pessoal, esse already ele é usado em perguntas para expressar que algo aconteceu antes do que você esperava. Então, vamos supor que você está mostrando um livro que você acha fantástico para um colega seu, só que aí o colega dá a entender de que já conhece o livro. Né? Então você pergunta, você já leu esse livro? Né? Você estava esperando que aquela pessoa conhecesse aquele livro, que já tivesse lido, certo? Então, nesses casos, é um já no sentido de que você se surpreende que algo aconteceu antes do esperado, beleza? Vamos em frente. Present perfect with yet. O presente perfeito com yet. O yet, né, como eu havia dito, né, ele é também um dos advérbios que pode ser traduzidos como já, certo? Certo? Então, quando ele é usado em frases
interrogativas, ele significa já, é o que está dizendo aqui, ok? E ele também pode ser usado em frases negativas no sentido de ainda, no sentido de ainda, para dar a ideia de que algo ainda não aconteceu. Ele é usado numa frase negativa, no sentido de ainda, mas é um ainda não, né? Ainda não aconteceu, ok? Então, vamos ver aqui, ó. Have you talked to your teacher yet? Você já conversou, falou com a sua professora ou com seu professor, certo? Então aqui ele pode ser traduzido como já, mas não é que você esteja achando que algo aconteceu antes do esperado. Você só quer apenas saber se algo já aconteceu, certo? E na segunda frase é o caso do yet sendo usado numa frase negativa. Então, she has not came from lunch yet. She has not came from lunch yet. Então, nesse caso aí, né, ela ainda, ó, quando a frase é negativa, ele não é traduzido como já, e sim como ainda. Ainda não voltou do almoço. Ela ainda não voltou do almoço. Ok? Observem que o yet, diferente dos outros advérbios que nós estamos vendo aqui, que normalmente aparece entre o verbo aqui no meio da frase, entre o verbo auxiliar e o verbo principal, o yet ele é usado ao final das frases do presente perfeito. Ok? Seguindo em frente, vamos ver agora the present perfect with ever. Então, o presente perfeito com ever. Esse ever tá aí, o terceiro advérbio que pode ser traduzido como já. Só que esse aqui é muito fácil de você diferenciar o uso, porque ele é um já no sentido de alguma vez na sua vida algo aconteceu, certo? Ele é usado nesse sentido. Ele é usado normalmente em frases interrogativas para você perguntar se alguma vez algo aconteceu na vida de alguém, né? Então, por exemplo, have you ever been to Rome? Have you ever been to Rome? Você já, no sentido de alguma vez esteve em Roma? Beleza, pessoal? Então aqui é muito simples. Não há o que ter nenhuma dúvida, não. É o já no sentido de alguma vez. Ok? Então, para finalizar, vamos ao nosso último ponto, que é o the present perfect with never. O tempo verbal presente perfeito com o advérbio never. Never aparece em muitas músicas, a maioria das pessoas conhece o seu significado, que significa nunca, né? Então, vamos ver aqui o exemplo. I have never been to Japan. I have never been to Japan. Eu nunca estive no Japão, né? Então, tá aqui, o never se coloca aqui, né, como a maioria desses advérbios, entre o verbo auxiliar e o verbo principal. Não há nenhuma dificuldade nisso. Ok, pessoal? Então, finalizando a nossa aula de hoje, that's all, guys. See you next class.